Fala, torcedor vascaíno na Luz na área, passando para poder deixar aí um pós-jogo maroto daquele jeito rápido e rasteiro, sem muita delonga. Vamos falar aqui a respeito aí, Vasco da Gama, Independente Del Valle, Vasco 1, Independente Del Valle também 1, empatezinho aí que desclassificou o Vasco, porém vamos relembrar, né, a seguinte situação do Vasco para a galera entender, aqueles que estão por fora, né, estamos jogando aí o playoffs da Sul-Americana e o Vasco precisava vencer o Independente Del Valle para poder seguir na competição, né, e ir para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Acontece que o Vasco tomou um vareio de 4-0, né, do Independente Del Valle em casa, lá em Quito. E aí o Vasco precisava fazer 5 gols aqui em São Januário. Porém, no primeiro tempo o Vasco tomou um gol, então o Vasco precisava fazer agora 6 gols para poder avançar para as oitavas de final e aí sim continuar na competição vivo. Mas acontece que o Vasco, né, jogou bem, fez tudo direitinho, mas a arbitragem também não ajudou. O árbitro muito ruim, árbitro horroroso, né? O Independente Del Valle veio com a proposta de bater e de ficar fazendo cera, né, dentro de campo. Então o árbitro conspirou, né, ajudou para isso. Não amarelou ninguém do Independente Del Valle, ao contrário de que ele fez com o Vasco. Ele amarelou 4 jogadores do Vasco da Gama. São eles Hugo Moura, que ficou na zaga, né, Ryan, Verrete e Leandrinho, que entrou no segundo tempo. Mas vamos lá, galera. O que acontece? Eu não entendi muito bem a escalação do Fernando Diniz, que veio assim: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Vitor Luiz na lateral, João Vitor e Hugo Moura. Aí eu pergunto por que Hugo Moura, né? Na zaga se tem o Maurício Lemos, se tem Luiz Gustavo, e aí ele botou o Hugo Moura, mas ele é o técnico, né? Aí vem no meio de campo Jair, Tietê e Nuno Moreira. Ou seja, no lugar do Jair seria Hugo Moura. Mas aí ele leva o Hugo Moura para a zaga, né? Resolveu testar, né, o Hugo Moura aí como zagueiro. Aí não dá para entender essas coisas não. Aí DVD, né, e Ryan. Aí ele e o Verrete. No lugar do DVD poderia ter iniciado também com o Garré. Mas aí essa foi a escalação. Então vou repetir a escalação para vocês entenderem, gente. Léo Jardim, Paulo Henrique, Vitor Luiz na lateral, João Vitor e Hugo Moura na zaga, Jair, Tietê e Nuno Moreira no meio de campo, DVD, né, que é o David, e Ryan, né, são os pontas ofensivos, e o Verrete, o atacante centralizado. Aí ele, no segundo tempo, ele resolveu fazer as substituições, e eu também não entendi o porquê ele botou Lloyd Augusto no lugar do Jair e botou Paulinho no lugar de Nuno Moreira. Parece que ele deu uma invertida aí. Na minha concepção, o Lloyd Augusto deveria entrar no lugar do Nuno Moreira por fazer as mesmas jogadas, no caso, as mesmas função. No caso, o Lloyd Augusto ele joga como um ponta ofensivo, assim como o Nuno Moreira, que também joga como um ponta ofensivo. O Paulinho ele pode atuar muito bem no meio de campo, ali no lugar do Jair, mas aí ele fez essa inversão e eu não entendi o porquê. O Lloyd Augusto no lugar do Jair, Paulinho no lugar do Nuno Moreira, Leandrinho, né, no lugar do Vitor Luiz. Leandrinho é lateral, né, e o Vitor Luiz também é lateral, então substituição normal. Benjamin Garré no lugar do DVD, que também é normal, né, para armação ali, como atacante também, e o Estrela no lugar do Tietê. Estrela que veio voltando de contusão aí, né, o Diniz resolveu colocar ele, de repente até para poder começar a dar uma rodagem, dar uma minutagem pro menino aí, pro moleque começar a se ambientar de novo com esse clima de jogo. Né? Como eu já falei, a arbitragem horrorosa, mas o craque do jogo, o cara que fez a diferença dentro do Vasco da Gama foi o Paulo Henrique, galera. Pô, jogou muito, correu muito, cara não parava, maluco. O cara é uma bala, filho. Vai pro ataque, volta pra defesa, vai pro ataque, volta pra defesa, o cara não para. Diferente do Puma Rodrigues, que vai pro ataque e não volta. Então, é difícil aí o Puma Rodrigues tomar o lugar do Paulo Henrique. Tanto é que ele quer sair, até porque ele já percebeu que não tem condições nenhuma de ser titular com o Paulo Henrique jogando dessa forma como ele está jogando. Mas, como eu disse para vocês, galera, o Vasco jogou bem, o Vasco não jogou mal, né? Propôs aí o jogo, foi para cima, tentou
fazer os gols, tentou os gols, mas infelizmente, os gols não saíram e o Vasco tomou o primeiro gol da Sul-Americana em casa, né? Aí nessa final de temporada aí, que o Vasco se despediu. Então, galera, é isso aí, não tem muito o que falar. O Vasco continua agora na Copa do Brasil e no Brasileirão. Temos que sair, estamos em 16º, estamos com um ponto acima da zona de rebaixamento. Se o Santos ganhar o jogo, empurra o Vasco para a zona de rebaixamento. Então o Vasco agora tem que ganhar. E domingo nós vamos enfrentar o Internacional lá na casa deles lá. Jogo duríssimo, né? Vencer o Internacional em casa. Então o Vasco vai precisar botar o pé no chão, fazer o dever de casa e entrar com tudo para poder trazer esses 3 pontinhos para a gente começar a se distanciar da zona de rebaixamento, galera. E a Copa do Brasil nós estamos nas oitavas, vamos pegar o CSA, estamos aí aguardando, né, já saiu a data, tudo direitinho, então vamos agora brigar pela Copa do Brasil, galera. Então, tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!